amores, começando mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou trazer pra vocês o meu relato de parto pelo SUS, né? No caso, vocês sabem que o meu parto foi o cesáreo e eu resolvi trazer hoje esse relato, né? Espero que se você for novato por aqui, já deixa muito like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder as notificações. E vamos lá pro vídeo de hoje. Para quem acompanha aqui o cantinho sabe que eu sempre trago essas informações, né? Tanto para mostrar o meu dia a dia, né? Eu conto para vocês, faço o vlog, como também trago vídeos explicativos. No vídeo de hoje eu decidi trazer um vídeo explicativo justamente para você que pesquisa sobre esse assunto, com relação ao, né? Então assim, eu vou contar um pouquinho para vocês como que foi comigo, né? Tudo desde o início. Eu tô com a colinha aqui, gente, porque não quero esquecer de detalhes, né? Eu não vou negar pra vocês, tô com a colinha aqui sim, né? Preciso. Primeiro de tudo, eu passei pela primeira maternidade, que essa maternidade não foi onde eu realizei o meu parto, porque lá não tinha os preparos, as coisas que eram necessárias. Eu fiquei num quarto, eles colocaram a sonda em mim, disseram assim, ó, vai precisar sulfatar, já liguei pra alguém ficar com você, né, pra alguém acompanhar, porque nós vamos lhe encaminhar pra outra maternidade. Nisso, eu deitei numa maca, né, eles mandaram eu deitar, eles verificaram minha pressão, viram que tava muito alto, colocaram medicamento aqui, né, no caso o acesso, que chama, colocaram o acesso, colocaram medicamento na veia, colocaram também soro e sulfato. Gente, eu não sei se é sulfato o nome, mas eu sei que eu escutei quando o médico disse, precisa sulfatar. Então eu só lembro dessa palavra, sulfatar. Eu nem pesquisei o que significa, mas eu creio que seja algum tipo de medicamento considerado, chamado, sei lá, enfim, como sulfato, talvez, né? Não sei, gente. E aí colocaram a sonda. A sonda que é justamente por onde eu ia ficar fazendo xixi. Eu lembro que colocaram, mas ficou muito mal colocada. Eu tava super desconfortável, porque era um enfermeiro homem, óbvio. Homem, enfermeiro, homem. Não era uma enfermeira. E aí eu fiquei super, sabe, eu não fiquei muito bem assim na hora, mas aí eles colocaram a sonda. Eu não sei se foi culpa minha, eu fiquei muito travada na hora que eles foram colocar essa sonda. E aí eu deitei na maca, eles colocaram essa sonda, eu fiquei um pouco assim, meio constrangida. Acho que por ser homem, ainda tentei ficar de boa, mas foi bem complicado. Não sei se foi porque eu fiquei tensa, que aí a sonda não ficou legal. Eu fui fazer xixi, eu lembro, e eu senti o xixi escorrendo pela minha perna. Foi quando eu chamei eles e falei assim, essa sonda não tá legal, não tá bem colocada. É assim mesmo, eu tô com a sensação que eu fiz xixi na minha perna. Eu tô sentindo xixi na minha perna. Aí o enfermeiro foi, olhou e disse, realmente não ficou legal, não deu certo. Aí ele tentou colocar de novo. E, gente, dá um desconforto sim, é incômodo e não é legal. Não foi uma experiência muito boa, né? Por mais que seja, não sei se vocês sabem como que é uma sonda, mas é tipo um fio assim, ó. Não é um fio, é uma sonda realmente, né? Mas é mais ou menos nessa largurinha aqui, enfim, grossura, né, que fala. E aí, eu acho que depois eu fiquei com medo até de fazer xixi de novo, porque eu achava que não tinha dado certo, eu achava que eu ia me molhar de novo. E aí foi assim, aí tudo bem, deitei, aí liguei pra minha irmã, ela veio rápido, né, na maternidade daqui, e a gente foi encaminhada, no caso eu, né, eu e a bebê fomos encaminhada pra outra maternidade, que no caso é a maternidade escola, que foi onde eu nasci, inclusive. Aí, daqui pra lá, no SAMU, quando a gente ia no carro do SAMU, ia um médico e mais 2 enfermeiros, né. Gente, o acesso saiu, acabou saindo. Eu lembro que sujou tudo, né? Porque sai, a veia ali tava bem inchada, minha mão começou a inchar muito. Eu tava muito inchada, meu corpo todo, eu tava muito inchada, eu tava irreconhecível. A minha irmã fez umas imagens, eu fiquei pasma, tipo, meu Deus, eu tava muito inchada mesmo. E aí, o meu corpo queimava muito. Até onde eu sei, né, outras pessoas que foram ter neném, que também foram parto cesáreo, eu sei, elas me falaram que o corpo tremia de frio. E no meu caso não era assim. No meu caso, meu corpo queimava da ponta do pé à minha cabeça. Gente, era um calor, uma quentura tão forte, tão forte. E o médico disse, né, quando ele me encaminhou, que se eu não chego a uns 2 minutinhos naquela maternidade, eu teria convulsionado em casa. Então, eu não sei se aquela quentura era tipo o corpo querendo reagir pra convulsionar. Não sei, meu corpo queimava. Chegou uma hora que eu gritava dentro da ambulância, né, eu falava assim bem alto, pelo amor de Deus, não me deixa. Meu corpo queimava e eu disse assim, o que é isso que tá acontecendo? Eu sei que eu acho que eu tô morrendo.
Eu lembro disso. E meu corpo queimava, queimava. Aí foi quando a gente já tava perto de chegar, eu acho que da maternidade. Aí eu lembro que minha irmã tava vomitando, começou a passar mal. E foi bem assim, né? E eu falava assim, por que que meu corpo queima? E aí depois eu delirava muito. Eu pedia pra eles não me deixar morrer. E também eu delirando, eu dizia assim, gente, eu tô chegando aonde? Onde é que eu tô? O meu corpo tá queimando muito. Eu tinha aquela sensação, gente, que eu estava, sinceramente, eu achava que eu tava morrendo, chegando no outro mundo, porque meu corpo tava queimando demais. Era muita quentura no meu corpo. Não era, tipo, se parecia que eu tava dentro de uma fogueira. Aí foi aí que, de repente, eu começava a cantar. Naquele meu delírio, eu queria cantar, louvando, falava. Enfim, gente, foi muita coisa. Aí eu ficava tentando conversar com o enfermeiro pra ter certeza que eu não tava, né, morrendo. Que eu tava sentindo era que eu tava chegando em outro mundo. E sem exagero, gente, sem exagero. E aí eu ficava puxando assunto, conversando com o enfermeiro e tal. E aí foi quando a gente tava chegando já perto da maternidade. Eu lembro que eu vi minha irmã vomitando, né? Foi umas cenas assim meio inesperada, né, gente? Tanto da minha parte quanto dela. Porque até então eu achava que eu ia ter parto normal, que eu iria conseguir fazer minha prova da guarda municipal, que eu tava estudando pro concurso, mas inclusive a neném nasceu no dia da prova, né, que foi nesse mesmo dia, que eu tô contando aqui pra vocês, que eu fui encaminhada às pressas. Eu lembro que eu saí de casa por volta de umas 7 horas, mas o meu parto só aconteceu às 10h49, foi o horário que a neném nasceu, né, no caso. E aí tudo bem, quando eu chego na maternidade, eles fazem aqueles protocolos, enfim, pegam nossos dados, tanto o meu quanto do acompanhante, e entramos. Quando a gente entra, eles perguntam se eu teria já tomado para fortalecer o pulmão do bebê. E eu não sei, eu não lembro se foi na primeira maternidade ou se foi lá, mas aí depois foi constatado que eu tinha tomado e que tinha sido na primeira maternidade. É porque assim, como a primeira maternidade que eu fui, na primeira, eu fui só. Então assim, a gente já ia muito mal, não ia bem. Então, o que acontecesse ali, eu não tava nem tendo muita consciência. Aí eles perguntaram um pouco, porque tinha que saber se já tinha dado essa injeção, né, pra fortalecer os pulmões do bebê. E aí eu não sabia, eu dizia assim, eu acho que sim, eu não sei, não lembro, eu tava só que sim. E aí tinha que ter certeza, porque se eu não tivesse tomado, tinha que dar. E se fosse tomar de novo, poderia prejudicar. Então foi uma coisa assim, meio complicada, né? Aí eu acho que eles ligaram pra outra maternidade, aí repassaram tudo direitinho. Até então os enfermeiros que foram na ambulância e o médico que deixou a gente lá, eles fizeram só a nossa internação, a minha internação, né, no caso, e pronto, e sumiu. Enfim, eu acho que eles ligaram, não sei pra quem, se foi pra maternidade ou se foi pra esses enfermeiros, eu não sei. Eu sei que foi assim. Aí o que que acontece? Quando eu chego lá, gente, a minha pressão tava muito alta. Minha pressão muito alta. Lembrando que eu já tava passando uns picos de estresse, né? Muito pico de estresse desde o início da gravidez. Eu não tive uma gravidez fácil, né? Quem acompanha aqui o Cantinho sabe. Já viu alguns vídeos, já, inclusive de relatos. E aí, como eu tava na última semana, né? Foi bem complicado pra mim, né? Foi quando eu soube que o pai da minha filha tinha se mudado. E aí a minha pressão só lá em cima, não descia, não baixava de forma alguma. E aí, com isso, eu sentia muitas dores de cabeça, umas dores de cabeça tão forte, tão forte, tão forte, que eu sangrei, né? Esse lado aqui, ó. 4 dias e 4 noites por conta da minha pressão alta e a dor de cabeça muito forte. Aí vocês tiram aí o grau da dor de cabeça que eu senti, que eu cheguei a. Com relação ao horário, gente, eu só lembro que eu saí de casa, acho que mais ou menos por volta de 7, 8 horas, né? Eu lembro que eu ia comer uma banana em casa e falei assim, ah, não vou comer, joguei fora. Mordi e joguei fora porque eu imaginei que eu teria que estar jejum. Eu nem sabia, nunca tinha pesquisado, mas realmente ainda bem que eu não comi nada, porque só assim deu certo o parto, né? Porque senão ia ter que esperar mais um dia, eu não sei como seria, se eu iria resistir, né? Não sei, gente, o que ia acontecer. Eu sei que precisava estar jejum, sim. Eu lembro que eu mordi a banana e na minha cabeça eu nem pensei em sobreparto. Eu pensei só que poderia alterar na minha pressão, não tinha nada a ver. Na minha cabeça, se eu comesse, a minha pressão poderia mudar em alguma coisa. Por mais que fosse banana. Aí eu mordi e joguei fora.
Foi assim. Então, horário, eu não lembro de horários com relação quando que eu saí de uma maternidade para outra. Eu sei que eu saí de casa por volta de 7, 8 horas e que a neném nasceu 10h49. O percorrer de tudo isso, quanto tempo que eu tive que aguardar minha acompanhante, qual o horário que eu saí por exato do hospital, da maternidade, eu não sei. Não sei. O horário que eu entrei na outra, eu não sei, né? Com certeza tem aqui nos meus documentos, mas eu nunca parei pra olhar. A primeira vez que eu vi lá que foi parto de alta, eu nem li, nem evitei, sabe? Pra mim não me abalar, porque, querendo ou não, gente, eu fiquei hipertensa, né? Eu tomo 7 comprimidos pra pressão, então eu evito o estresse, evito tudo que vai me fazer mal. Tudo bem, foi aí que nós chegamos lá na maternidade, né? Na maternidade escola, eu entrei, eles naquela maca super alta, pegaram os dados, eu entrei pra outra sala, lá perguntaram se era uma moça que tava pra chegar, que tava com CA, e aí eles só disseram que não era, que era outra pessoa, mas que também era do mesmo médico que tinha encaminhado, no caso, o Dr. de Luca, que esse rapaz foi um anjo, né, que... Como ele me disse depois, né, que eu vi ele por lá, porque ele me encaminhou da maternidade aqui, porque ele é residente nas duas, ele trabalha nas duas, enfim, ele tava aqui, era um domingo, me encaminhou pra lá. E, gente, enfim, vou chegar ainda lá. E aí, pronto, deu entrada, subimos pra outro quarto, né, e aí elas estavam tentando controlar minha pressão, eu já tava bem mal mesmo, assim, sabe, muito sonolenta, eu acho que para baixar a pressão. E foi quando chegou a notícia que iam fazer a minha cesárea. Até então eles estavam tentando controlar minha pressão, porque corria aquele risco de dizer que ia fazer a cesárea, né? E também não poderia fazer com a pressão tão alta, mas também a notícia poderia me abalar e não baixar. Foi quando baixou, aí deram a notícia que iam fazer a cesárea, e foi quando eu fiquei muito feliz, porque... Gente, eu não sabia da gravidade de tudo que eu tava passando. E naquele momento, meu medo era que me voltassem. Eu não queria voltar, eu queria sair dali com a minha neném, né? Por mais que eu não soubesse que dava certo já de fazer, enfim. A minha felicidade era saber que eu ia trazer minha filha, que eu ia ver minha filha, sabe? E a todo instante, eu muito tensa, muito travada e a minha pressão alta. E eles aí tentaram controlaram, até que deu no horário, né? Deu certo. Controlou aquela minha pressão que estava super alta. E quando disseram que eu ia ter a neném, a minha irmã já estava sabendo, só que não podia me dizer. E quando me disseram, eu fiquei mais feliz, fiquei tranquila, acabou aquela tensão ali, sabe? E não fiquei nervosa em momento algum quando eu soube que iam fazer a minha cesárea, gente. Foi incrível, porque eu sou muito, assim, medrosa para negócio de cirurgia. Mas eu não fiquei, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito leve. E dali a pouco me levaram pra sala de cirurgia, era outra sala. Quando eu chego lá, deitadinha e tudo mais, na maca. Quando eu chego lá, os médicos, aquela equipe de médicos se apresentam pra mim, falam o nome. Eu não lembro agora, gente. Não vou lembrar, deve estar tudo nos documentos, o nome da médica e tudo. Mas eu sei que era uma mulher, não sei se era Renata, se era Raquel, o nome, eu não lembro. Era um nome assim, depois eu vou até olhar. E aí... se apresentaram, vários médicos, vários enfermeiros, enfim. E aí, pronto, já colocaram lá... Assim, antes de colocar aqueles panos na frente da gente, assim, enfim, aquele negócio lá que eu não sei o nome, enfim, não pesquisei nada. Eles mandaram eu sentar, né, com a posição assim pra frente, e aí eles deram na coluna, que no caso é a que chamam de hack, né, a hack, pra poder fazer... a cirurgia, que é a anestesia, gente, no caso, né? E depois, assim, com pouco tempo mesmo, eles mandaram eu movimentar meu pé, mexer o pé pra ver, eu acho que se eu conseguia movimentar. E não consegui. Então, eles perceberam, já sabiam que tinha dado certo já a anestesia, já tava, né, totalmente certo. E aí, foi quando começaram os procedimentos. Gente, pra mim foi meia hora, 40 minutos, não sei. Eu sentia eles mexer como se fosse aqui em cima, aqui. Eu não sei se era empurrando o neném, o que era, mas como o resto do corpo tava totalmente anestesiado, então eu não sei como era, né, gente? Mas, por certo, eles estavam mexendo no local lá embaixo, né? Aqui onde eles fizeram o corte. Só que a sensação era como se fosse aqui em cima do estômago, gente. É uma sensação muito, sabe, muito, sei lá, não sei, não tem nem palavras. E aí eu fiquei muito concentrada, eu queria... Ao mesmo tempo eu ficava querendo imaginar, a gente fica com os braços assim, ó. Assim, acho que é assim.
ou assim, assim, enfim, não lembro. E aquela sensação mexendo, e enfim, não é um momento muito legal de se lembrar, porque não foi tão simples, né? Assim, foi uma coisa assim, gente, dá coisa ruim, sabe? Dá uma gastura. Mas com relação à minha pessoa, com relação à cirurgia, com relação aos profissionais, eles ficavam conversando e falando e conversando, e eu querendo focar na conversa para mim não ficar concentrada no ato em si, né? E aí, daqui a pouco, escutei aquele choro bem baixinho da bebê. Uma coisa assim muito estranha, sabe? Muito baixo o choro da bebê. Gente, foi um momento assim que eu fiquei confusa, porque naquela hora eu achava que a minha filha não tinha nascido com vida, né? Naquela hora eu achava que, enfim, gente, essa parte eu não gosto nem muito de lembrar, assim, sabe? Porque era pra ser um momento feliz, um momento, enfim, gente, mas foi tenso. E aí foi quando elas levaram a neném na caixinha, né? Me mostraram, mas eu não consegui ver, só vi os paninhos. E aí foi que eu fiquei imaginando mais ainda coisas. E o pano, gente, era dessa cor. Era verdinho, dessa cor. E aí, pronto. Levaram a neném. Minha irmã acompanhou, justamente pra saber. Ela disse que ficou bem atenta pra saber cadê a neném. Pra não tirar o olho dela, né? E aí, enfim. Depois eles me levaram, me tiraram dali pra sala que eu ia ficar na UTI. Eu fui pra UTI, gente, não lembro de muita coisa. Não lembro mais se eu estava acordada quando me levaram. Lembro, eu estava acordada. E aí eu entrei pra sala de minha irmã ficou. Pronto. Eu acho que eu passei a noite, eu sei que eu não conseguia dormir. Eu ficava olhando para um relógio que tinha lá, bem grande, assim, branco, com os números pretos. Eu ficava olhando cada segundo que passou. Cada segundo e querendo saber da minha filha. Pronto, é isso, gente. Aí essa foi a primeira parte que eu vou gravar aqui pra vocês. Minha neném já tá querendo chorar. Vou cuidar dela. E comentem aí se vocês querem a segunda parte desse relato, porque vai ter a segunda parte, que no caso é o pós, né? O pós aconteceu depois. Então, já se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo.